Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em direto, no ar e consigo frontal, programa que vai ao ar às quartas-feiras. Hoje, nesta emissão, temos um convidado especial. Fala a partir de Lisboa. O nosso convidado é João Soares, uma figura da política internacional. Dr. Soares, bem-vindo à nossa emissão. Está em direto para a nossa emissão, a emissão da Rádio Despertar. Muito obrigado pelo vosso convite, estimado Alexandre Neto Solombe. É um prazer estar mais uma vez na Rádio Despertar. Já estive nesses estúdios de onde me está a entrevistar em Viena e é um prazer estar a vê-lo e saber que estamos no ar com a Rádio Despertar, que é uma voz que combate pela liberdade em Angola. Muito bem, eu vou, em algumas situações, eu já sei que não gosta de ser tratado com deferência, mas nós fazemos-lo por uma questão de educação e espero que suporte quando há algum título com o qual eventualmente não corresponder. De todo modo, é a nossa etiqueta, a nossa maneira de ser. Ilustre João Soares, que é feito de si nestes dias em que não tem responsabilidade, está digamos, a observar uma espécie de uma passagem, uma travessia que deixa de ser visível nas câmaras, na televisão. O que é feito da política para si? O que é que tem estado a fazer fora, portanto, das responsabilidades que assumiu nos últimos anos, através das quais, as responsabilidades, tornou-se a figura que é conhecido? O que é que tem estado a fazer? De que é que se tem estado a ocupar? Olha, eu, em primeiro lugar, continuo profundamente comprometido Uhum. com os combates políticos da minha terra. E Ok. não só da minha terra, evidentemente também, mas lá iremos. Eu sou militante, sou dirigente do Partido Socialista, faço parte da Comissão Política Nacional, por decisão do atual líder, que apoiei, Pedro Nuno Santos, e estou profundamente empenhado na campanha eleitoral, embora não figure nas listas, porque desde há uns 2 ou 3 mandatos parlamentares que decidi deixar de figurar nas listas do Partido Socialista por razões que têm que ver com a necessidade de dar lugar aos novos. E antes que alguém me quisesse empurrar, coisa que nunca aconteceu, para fora das listas, o que, como sabe, também é relativamente frequente na vida política democrática e, sobretudo, nos sistemas eleitorais como aquele que temos. Mas estou profundamente empenhado na campanha eleitoral, tenho participado em muitos debates televisivos, tenho uma presença regular semanal na TSF e bissemanal na RTP, para além de ter muitos convites de muitos outros lados. Amanhã, por exemplo, vou para a Universidade do Minho para uma palestra sobre as questões da administração pública em Portugal e no sábado estarei na apresentação da candidatura do cabeça de lista e da lista do Partido Socialista no Círculo de Leiria, com o qual tenho afinidades muito importantes e que me honrou com o convite para lá estar. E não lhes estou a fazer o rol de todos os convites que tive em termos de presenças na campanha eleitoral, porque é muito grande, não é? Uhum. Não, não Uhum. há nenhum afastamento, pelo contrário, é um empenhamento muito, muito frequente. Ainda hoje tive que recusar um convite para ir de novo à RTP para comentar um debate, porque não vou ter possibilidade, por razões de horário. Muito bem, ilustre João Soares, obrigado por essa explicação. De todo modo, já agora, e nós, tem sido um hábito, aliás, o início do nosso programa, uh, está a falar para um público que eventualmente não conheceu muito bem. Já agora podia falar-nos em poucas palavras, quem é João Soares, esta figura proeminente que destaquei, sem contudo ter ido a minúcia sobre quem efetivamente é João Soares. Podia descrever um bocadinho, em pouco tempo, aquilo que é efetivamente, que foi o seu percurso essencialmente político e também outro, se quiser referir a ele, naturalmente. Sou um cidadão português, nasceu em 1949. Como disse uma vez o secretário-geral das Nações Unidas, o meu amigo António Guterres, façam as contas para saber quantos anos é que eu tenho. Nasci em 49, que aliás foi o ano em que o Guterres também nasceu. Um século Estou de passado. boa saúde, Uhum, felizmente. uhum, Os maiores percalços que tive em termos de saúde
foram resultado do meu empenhamento no combate pela democracia em Angola e de uma estadia no Comando Cubano que teve um problema de natureza aeronáutica na altura, Pois. já lá vão muitos anos. Sou um cidadão português que esteve sempre empenhado de alguma forma na vida política, por razões até se quiser de cordão umbilical, porque quer a minha mãe, quer o meu pai foram cidadãos muito empenhados na vida política antes da democracia, antes do 25 de Abril, e os meus avós, materno e paterno, mas sobretudo o paterno que vivia connosco, foi sempre também um grande quadro da Primeira República Portuguesa, a República Democrática, e depois um grande resistente contra a ditadura. O meu pai não foi o homem que esteve mais anos preso nas cadeias da PIDE, mas talvez tenha sido aquele que foi mais vezes preso. O meu pai não chegou a estar 4 anos preso, em várias prisões, mas foi preso 13 vezes, incluindo a deportação para São Tomé e Príncipe, já no final dos anos 60. Portanto, isto educou-me de alguma forma. Eu Uhum. fiz o liceu, e fiz a escola primária, o liceu no Colégio Moderno e também no Liceu Francês, e depois ingressei na Faculdade de Direito de Lisboa, que levei alguns anos a concluir, até ter o diploma da Faculdade de Direito de Lisboa, por razão da participação na vida académica e algumas expulsões de que fui objeto durante o período ainda da ditadura. A Faculdade de Direito de Lisboa foi um alfobre da maior parte das pessoas que têm tido lugares proeminentes da vida política portuguesa. O meu caso é uma exceção, porque eu não tenho lugares proeminentes, mas durante o período em que o meu pai foi secretário-geral do Partido Socialista, foi líder do Partido Socialista, um partido que ele próprio fundou com outros amigos, eu, por razões de ética republicana, não ocupei função nenhuma política, nem no partido, nem fora do partido. Uhum. Fora do partido seria difícil por razões muito simples, porque eu estive sempre ideologicamente e afetivamente ligado aos meus pais, que foram ambos fundadores do Partido Socialista e foram militantes do Partido Socialista até ao fim da sua vida. Portanto, nunca tomaria posições contra o PS, com o qual me identifiquei sempre, para além dessa relação afetiva. Uhum. Portanto, não ocupei nenhumas funções. Não fui candidato à Constituinte, não fui candidato a nenhuma eleição legislativa nem autárquica. Mas quando meu pai saiu de líder do Partido Socialista, isto é, quando foi eleito Presidente da República em 1986, eu passei a envolver-me mais ainda na luta política do PS e a disputar lugares no plano interno e também a ocupar posições nas frentes políticas em que o PS participou. E foi assim que estive no Parlamento durante alguns anos, primeiro, depois na Câmara Municipal de Lisboa, fui candidato, fui o número 2 da lista encabeçada por Jorge Sampaio e estive 12 anos na Câmara Municipal de Lisboa no poder. Primeiro como vereador do Jorge Sampaio, durante 5 anos e 7 anos como presidente. Ganhei umas eleições autárquicas e ajudei a ganhar as outras, é que não fui cabeça de lista antes. E depois fui ao Parlamento, quando perdi as eleições autárquicas, em 2002, em 2002, em finais de 2001, e portanto o mandato terminou no início de 2002, voltei para o Parlamento, onde tive também muitas participações em variedíssimas questões que têm que ver, nomeadamente, com funções internacionais na Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Isso levou-me para um universo de países que eu não conhecia de todo, que eram os da antiga União Soviética e da antiga Jugoslávia, o que também me ajudou a compreender melhor o que se está a passar em Angola e o que se tem passado em Angola, porque os quadros angolanos do MPLA foram todos, ou quase todos, praticamente sem nenhuma exceção, educados na antiga União Soviética e nesse universo ex-soviético. Uhum. Enfim, assim, profissionalmente fui editor. Aquilo que mais me orgulho é ter sido editor, fui e ainda sou editor. E por todos os lados onde tenho passado, tenho procurado traduzir isso em edições, o que me parece interessante para quem, como eu, ainda é da geração do papel.
Muito bem, olha, Ilustre João Soares, eu acompanhei com muito interesse esta parte que fala deste cargo que teve, que lhe permitiu acompanhar muitos dos países que não conhecia, nomeadamente que pertenceram à antiga União Soviética, e a ligação que fez com aquele que é o comportamento de muitos dos dirigentes pelo mundo, e neste caso particular em Angola, que frequentaram estes países e ou andaram por lá a adquirir conhecimento, o que lhe permite entender o comportamento de muitos deles. Já lá iremos. Eu não gostava, e porque acompanho a sua página no Facebook, onde é muito iterativo, aliás, com fotografias, muitas delas que refletem Portugal, a paisagem, o ambiente, etc. Mas há uma que chamou a atenção e para aquilo que são os combates nos dias de hoje, o caso do passamento da morte de Alexei Navalny. Eu interpretei das suas publicações que terá sido dos pontos que mais o magoou nos últimos tempos, nas últimas horas, de modo que daí a persistência nas publicações sobre este assunto. Uh, Como é que pode descrever que em plena Europa, não é? Aconteçam situações como estas que estão a acontecer, nomeadamente com a ocorrência de uma guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, e com esta prisão, com este esterilizar da democracia num país que há uns anos atrás, com a queda do Muro de Berlim, estou a referir-me aos anos 80, a década de 80, com a queda do Muro de Berlim, portanto, virou-se para a democracia, mas hoje está com este pendor, com esta tendência de retrocesso. Aliás, já lá vão muitos anos, e a criar todos estes problemas, a fazer a guerra regressar ao velho continente. Qual é a sua interpretação e qual é a ligação que faz sobre aquilo que é a situação que se vive presentemente em Angola? A primeira questão que eu gostava de referir a qualificação que eu faço do que aconteceu a Alexei Navalny. É Pois. um assassinato. É um assassinato, para mim é um assassinato puro e simples, Uhum. de uma crueldade inacreditável. É um assassinato que não foi cometido fisicamente por Vladimir Putin, mas foi ordenado, não tenho a menor dúvida sobre isso, por Vladimir Putin. Não é o primeiro, nem será o último, porque ele tem um currículo de assassinatos de que é diretamente responsável, Mas não está a fazer uma muitíssimo acusação? vasto. Não está a fazer uma Estou a fazer uma acusação? acusação clara e concreta. Uhum. É o responsável pelo assassinato de Alexei Navalny numa prisão russa, não na Europa, mas no Ártico, ao que parece, é uma prisão no Ártico, foi ordenado por Vladimir Putin. Da mesma maneira que, por exemplo, vocês também conhecem o que se passou, o homem que era um mercenário do pior que há, que era o homem que era o comandante, ou o chefe, o fundador da Wagner, Da que Wagner. era uma organização de mercenários do pior que há, e com presença em África. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em concreto do grupo da Wagner, do grupo dos mercenários da Wagner, foi quando fui visitar tropas portuguesas, aqui há 2 ou 3 anos, ainda estava no Parlamento e na Comissão de Defesa, na República Centro-Africana, e foram os nossos militares que me falaram da Wagner e da presença da Wagner na República Centro-Africana e dos tráficos a que se dedicavam, nomeadamente ouro, diamantes, etc., do treino que faziam das organizações, dos bandos terroristas presentes na República Centro-Africana e da presença violenta que tinham na República Centro-Africana, que aliás os militares portugueses lá presentes têm continuado a fazer face com uma grande serenidade, mas também com uma grande firmeza e com uma grande coragem. O senhor da Wagner, que aliás não era um senhor, era um energúmeno do pior, fez aquela revolta que ainda ninguém entendeu bem, nem ninguém explicou ainda capazmente, apesar de eu seguir com muita atenção o que tem sido publicado sobre isso, contra o seu patrão, o seu chefe, o Putin, em plena frente de combate, isto é, em território
da Ucrânia, que eu também conheço bem, fui lá muitas vezes à Ucrânia, só no ano passado estive lá 2 vezes em Kiev, mas estive lá noutras épocas em que fui também ao Donbass, e nomeadamente à região de Donetsk, que está agora sob o comando dos russos, e, e ele arranca com uma coluna com forças motorizadas, blindadas, de acordo com o que se viu nos vários canais de televisão, e chegou a 300 quilómetros de Moscou. Depois terá feito um acordo com o poder do Putin para se exilar e exilar as chefias do movimento dele na Bielorrússia, que eu também conheço bem, dessas andanças em que fiz, que é de facto um dos países mais fechados da antiga União Soviética. São os únicos que, aliás, mantêm o nome e a sigla de KGB para a polícia política, porque os KGBs continuaram a existir, fizeram o que o Marcelo Caetano fez à PIDE do Salazar, chamou-lhe DGS, mudaram de nome, mas continuaram a existir. Na Bielorrússia continua a existir como nos outros países, mas não mudou de nome, mantiveram o KGB. Ele fez esse acordo, o homem da Wagner, e como é sabido, passados uns tempos, foi liquidado também num pretenso acidente de avião. Uhum. Eu lembro-me que numa dessas presenças regulares na RTP, a Ana Lourenço, que é uma grande jornalista portuguesa e que dirige muito bem os telejornais dos fins de semana e ao domingo, quando dá boa, com o professor Miguel Paiás Maduro e outros, me disse o que é que você acha que acontece só depois do acordo, no dia em que tinha sido anunciado o acordo entre o homem do Wagner, não me estou a lembrar de Prigozhensky ou qualquer coisa assim, Pois já e o poder identifica, do já Putin, confirmaremos o o que nome. é que lhe vai acontecer? E eu disse-lhe assim, e depois irritei-me porque disse um prazo e não devia, e pessoalmente achava que não devia ter. Olha, deixei de o ver agora assim. Uhum. Não sei se você me está a ver. Olha, o nosso técnico, Ah, acho que vamos pedir, deixou de visualizar. vejo uma sigla a dizer presidência, mas se não há problema para vocês, eu continuo. Pois, o sinal Eu continua lembro-me normal. que a Ana Lourenço me perguntou o que é que acha que vai acontecer. E eu disse: olha, este homem não dura 6 meses. Portanto, estava a Depois, referir-se quando a saí do Prigozhin. estúdio, Eu estava a Prigozhin. ouvir? Ouço perfeitamente. Bem, então continuo, não é? Pois continua. Esteja a ver, eu é que não estou a ver assim. Pois, deixou de nos ver, E mas agora está melhor. eu não estou a ver, não estou a ver. Mas pronto, não estou a vê-lo assim, mas tenho pena. Ok. Mas eu digo: olha, este homem não dura 6 meses. E depois, quando saí do estúdio, irritei-me e disse ao meu parceiro, que era salvo erro, o professor Miguel Pérez Maduz, eu não devia ter dado um prazo, devia ter dito: este homem não dura muito tempo, porque depois a gente falha e diz: lá está ele a ser alarmista ou coisa assim. O homem durou 4 meses. E Menos. quando veio a notícia que Pois, ele tinha durado só os tais 4 meses, eu disse: bem, não fiquei contente, não fico contente nem com a morte de um energúmeno, não fico contente com a morte de ninguém, mas fiquei contente porque não tinha sido tão imprudente assim quando tinha falado dos 6 meses. pois, mas. O Putin, Pois. só gente da número. Continua ou não? Eu Não, estou a ouvir eu bem. queria que. Pode continuar, mas queria que fosse o mais breve possível, porque eu gostava que derivasse a importância que isso tem, estes acontecimentos que têm lugar na Rússia, para as democracias nascentes. Em Angola, aliás, a transição para a democracia tem sido das mais Já prolongadas. percebi a sua pergunta. Pois, Só se quiser ser mais curto, eu também estou a seguir o seu modelo, meu pois, querido pois, amigo. pois, Estou a seguir o seu modelo, querido amigo Alexandre Neves Solomba. pois. Mas é assim, a maior parte dos quadros políticos de Angola, do poder autocrático e cleptocrático do MPLA, que governa Angola há mais tempo do que a ditadura portuguesa governou Portugal, a ditadura de Salazar e Caetano, foi educado na União Soviética. A influência da antiga União Soviética foi imensa. Eles estão a fazer o que veem os russos fazerem. E estão a fazer influenciados. Eu penso que o João Lourenço foi educado também, não sei em que cidade. O José Eduardo Santos tinha sido em Baku, tinha lá um título universitário, não sei de quê. E uma boa parte daqueles quadros, aliás, nestas voltas que eu tenho dado para aqueles países, encontro muitas, com alguma frequência, pessoas a falarem português. Olha, vi agora uma pessoa aí no ecrã, pessoas a falarem português, e eu pergunto: onde é que aprendemos português? Aprendemos quando estivemos em Angola. Quer dizer, a influência é óbvia.
Ok. O que se passou no 27 de maio de 1977 foi talvez o maior massacre na África subsaariana, ou um dos maiores massacres da África subsaariana. Não se sabe em condições em que as pessoas que foram mortas e assassinadas foram assassinadas pelo poder do Agostinho Neto, pelo poder ditatorial e de partido único do Agostinho Neto e dos seus capangas. É uma coisa que foi também inspirada nos modelos da antiga União Soviética, do tempo do Stalin, e não só. São coisas dessas que acontecem. Aliás, aqueles dois grupos, quer o Nito Alves, quer o Agostinho Neto, disputavam para saber quem é que eram os mais pró-soviéticos. E resolveram aquilo assim. E Uhum. aí não podem acusar o Dr. Savimbi de ter responsabilidades num massacre desses. Pois Portanto, bem. na minha modesta opinião, há uma semelhança muito grande entre os dois modelos de poder, o de Angola e o da Rússia e o da generalidade dos outros países da antiga União Soviética. Num outro aspecto também, são, salvo raríssimas exceções, e posso dizer quais são nos países da antiga União Soviética, são bandos de ladrões também. Para além de terem a prática do assassinato, agora em Angola menos, mas tiveram durante muitos anos, e o 27 de maio é talvez o maior exemplo de assassinatos coletivos que o MPLA praticou, são bandos de ladrões. O poder não lhes interessa por razões que tenham a ver com o desenvolvimento do país e, sobretudo, com conseguir boas condições de vida para os seus compatriotas, no caso, angolanos. O poder interessa-lhes para a ladroagem que têm feito e que tem sido sistemática ao longo destes anos. É um caso de corrupção levado ao extremo. Pois, mas isto Tirando algumas alguns vezes. países da antiga União Soviética, incluindo a Rússia, eu não conheço nada que tenha paralelo com o que se passa em Angola, a não ser Rússia e alguns dos outros países da antiga União Soviética. Pois, mas isto acontece, não sei se me está a ouvir, porque cá tive alguma dificuldade em Estou a perceber. ouvi-lo muito bem, estou a Pois, ouvi-lo muito bem. mas isto acontece infelizmente com a grima, e esta é a imagem que os angolanos percebem, que têm, aliás, há uma espécie de agrimã de uma certa comunidade internacional, de que Portugal não se coloca à parte, não é? Eu não sei como é que se pode resolver isso. Tivemos recentemente a visita, a recepção na Casa Branca do presidente João Lourenço, e há uma série de elogios em relação aos progressos que supostamente Angola faz, quando na realidade a nossa realidade é outra. Aqui há fome, a fome reinstalou-se aqui, como não há paralelo, não há precedente alguma vez Angola ter tido tanta fome, pelo menos na minha época, na minha vida, como temos estado a ver agora. Há gente a procurar comida nos contentores, não é? Isto tudo acontece com um certo beneplácito de uma certa comunidade internacional. Como é que pode comentar? Como é que olha para tudo isto, para este espetáculo que é infelizmente produzido aqui na nossa realidade? Com esta cumplicidade, é claro. Vamos ver, eu não creio que a semântica que usou seja adequada. Não há nenhum beneplácito que eu conheça, não há nenhum poder democrático no mundo que aplauda o que se passa em Angola em matéria de corrupção, em matéria de fome, em matéria de miséria, em matéria de ausência de cuidados básicos de saúde, em matéria de segurança social. Não conheço nenhum poder, nem nos Estados Unidos, etc. Embora é preciso também reconhecer que o MPLA e o poder corrupto, cleptocrático do MPLA e autoritário do MPLA montou sempre grandes operações de propaganda em todos os países que têm alguma relação de influência com Angola, a começar pelo meu próprio Portugal. O MPLA, a senhora Isabel dos Santos e todos os grandes responsáveis económicos de Angola, Manuel Vicente e outros, tiveram agências de comunicação ao seu serviço em Portugal, tiveram muitos portugueses que se venderam e que se tornaram empregados deles e compraram empresas, bancos, órgãos de comunicação social. Houve uma altura em que o poder do PSD chegou, no tempo do Dr. Passos Coelho como primeiro-ministro, chegou a pensar vender parte da RTP e parte, ou a totalidade da Caixa Geral de Depósitos,
ao bando de angolanos que imperavam em Portugal e tinham uma série de bancos e de órgãos de comunicação criados a 100% por essa cleptocracia angolana. Portanto, há gente que é cúmplice, que é empregada e foi empregada deles. Mas há pessoas a denunciarem, não quero falar do meu caso. Falo, por exemplo, da doutora Maria Antónia Paula e das senhoras do Fórum Democrático pela Liberdade e pela Democracia em Angola e de muita gente que em Portugal tomou posições contra isso. Muitas vezes éramos criticados pelos próprios portugueses. Eu Uhum. tive até camaradas de partido a dizer, estás a prejudicar os interesses dos portugueses que estão em Angola com as críticas que fazes ao poder do MPLA no tempo de José Eduardo Santos e depois também com João Lourenço. Eu disse, eu não estou a prejudicar, pelo contrário, estou a tentar ajudar aquilo que são os interesses portugueses que lá estão legitimamente e não estão comprometidos. Agora, você sabe que no mundo em que vivemos, os interesses muitas vezes prevalecem sobre os valores, mas há felizmente muita gente que continua a ser fiel Uhum. aos valores da liberdade, aos valores da igualdade e da fraternidade entre as pessoas e os povos. E há, agora, evidentemente, num mundo onde há uma guerra tão feroz como aquela que está a ter lugar depois da agressão e da invasão russa do Sr. Putin à Ucrânia e também do que se está a passar no Médio Oriente depois do massacre miserável do Hamas que provocou esta guerra, a atenção para países que, apesar de tudo, não estão em guerra, depois de terem estado durante muitos anos, como é o caso de Angola, diminui. Uhum. E obviamente que quem beneficia de comprar o vosso petróleo, de fazer negócios, etc., não quer muito que os valores se imponham nesse plano. Pois O neste que eu posso lhe contexto. garantir é que haverá sempre em Portugal quem nunca pactua com isso. Isso é uma vergonha para nós que temos uma relação tão fraterna com Angola e com os países com quem tivemos ligações e ainda temos ligações tão fortes que passam pelo uso, além do mais, da nossa língua comum. Nunca, nunca, nunca vergaremos esses poderes corruptos, autoritários e violentos como o da Angola. Muito bem, olha, senhoras e senhores ouvintes ligados à Rádio Despertar, o nosso convidado, no ar e consigo em primeiro lugar, o frontal, queremos sublinhar isso. O nosso convidado é João Soares, esta ilustre figura da política portuguesa e mesmo internacional, amigo de Angola, que esteve cá muitas vezes, tem estado nestes combates, nestas causas políticas que efetivamente o motivam a estar. Eu iria virar a página porque o nosso tempo começa a escassear, faltam aí, se tanto, 15 minutos, a não ser que tenhamos aqui um bónus que possa ser anunciado lá mais para frente. Agora gostava de virar a página. Hoje é dia 21, amanhã é dia 22. Angola vai assinalar, portanto, a passagem do dia em que morreu em combate Jonas Malheiro Savimbi. Eu sei, e são palavras suas, estarei a parafrasear, sempre disse que Jonas Savimbi tinha sido vítima de uma das máquinas de propaganda mais poderosas alguma vez instalada aqui no continente africano. Eu gostava que fizesse um comentário sobre o que se passou efetivamente perante aquilo que a história tem se ocupado de fazer. Colocar, portanto, as pessoas, os protagonistas da política em Angola, nomeadamente os três líderes que participaram da libertação nacional, da luta de libertação nacional em Angola. A história tem se ocupado de ela própria colocar as pessoas no seu devido pedestal. E disto associo, naturalmente, a azáfama que creio ter marcado no último fim de semana a sua vida, quando fez a intervenção e, aliás, prefaciou duas obras. Uma delas saiu a semana passada, o fim de semana passado, e a outra está para sair nos próximos dias, sobre que tem que ver com a vida e obra do Dr. Savimbi. Enfim, aqui uma série, um emaranhado de perguntas, mas eu espero que me tenha percebido. Hoje a história ocupa-se de colocar os líderes políticos da Gesta de Libertação Nacional de Angola no devido lugar, diferente daquilo que fazia a propaganda assassina,
Quero fazer um comentário sobre o dia 22, que em Angola assinala o Dia do Patriota. Estou a falar por parte de um partido político, que, no caso a UNITA, que muito se bateu para restituir a democracia, a liberdade aqui em Angola. Muito bem. Olha, você fez uma série de perguntas Uma série de e a mim perguntas. está-me sempre a chamar a atenção para o tempo, mas também gastou tempo, mas gastou muito bem e gostei muito de o ouvir, estimado Alexandre. Pois, pois. A primeira coisa que eu queria dizer é que tenho bem presente o dia 22 de fevereiro de 2002, quando Exatamente. foi morto o Dr. Jonas Savimbi, no Mochico, nas terras do Mochico, onde estava desde já há largos meses, etc., num contexto extremamente difícil. A primeira coisa que eu queria era prestar homenagem à memória do Dr. Savimbi, no dia que antecede o dia da sua morte, do 22 de fevereiro. Ele foi um homem de uma extrema coragem física, política, intelectual. Foi um grande combatente, mas era também um homem dos três fundadores dos movimentos ditos de libertação em Angola, MPLA, líderes fundadores dos três movimentos, MPLA, FNLA e UNITA, embora a ordem de fundação seja diferente, penso que a FNLA, na sua versão UPA, nasceu antes do MPLA, Uhum. e a UNITA mais tarde, mas não muito mais tarde. Ele é, indiscutivelmente para mim, o mais capaz, o mais brilhante e, sobretudo, era uma coisa que o distingue, e muito, pela positiva, de Holden Roberto e de Agostinho Neto. Era um homem absolutamente incorruptível. Uhum. Era um homem que tinha um projeto para Angola e que estava empenhado. E isso é que era para ele a questão essencial. Ele nunca procurou nem benesses, nem riquezas, nem para si, nem para os seus. Ele teve que viver sempre em condições extremamente difíceis, com exceção do pequeno período de exílio, depois de ter estado a estudar no final do liceu aqui em Portugal e quando foi para a Suíça. Ele viveu sempre, ou praticamente sempre, na mata. Quando o processo de descolonização se iniciou a seguir à Revolução de 25 de abril de 1974. Ele passou algum tempo nas cidades, nomeadamente em Luanda e no Ambo, então ainda Nova Lisboa, mas foi sempre forçado a viver na mata e em condições extremamente difíceis. E apesar disso, era de longe, eu conheci de raspão o Agostinho Neto e também muito de raspão o Aldano Roberto, mas conheço o percurso deles e conheço a obra que fizeram, etc., as muitas entrevistas que quer um, quer outro deram. Agostinho, qualquer deles, era inferior do ponto de vista intelectual a Jonas Malheiro Savimbi. E então, se formos para a análise da geração dos sucessores de Agostinho Neto, eu não conheço os sucessores, nem identifico os nomes do Holden Roberto, nem a FNLA, mas conheço agora mal o João Lourenço, também do Raspão, mas sei o que vai dizendo. Uh, o Jorge Savimbi era um homem muito mais preparado, muito mais atualizado do ponto de vista de informação. Era um homem que lia sistematicamente, e isso é uma coisa que o distingue. Eu nunca dei porque o João Lourenço lesse o que quer que fosse, parece que ele gostava muito de música e tal, mas não creio. E era um homem com uma capacidade intelectual muito superior a todos os outros, incluindo o Agostinho Neto, que em relação ao Agostinho Neto construíram-se mitos e o que se chama verdades politicamente corretas que não correspondem à realidade. Quer dizer, ele teve de facto uma licenciatura em medicina em Portugal, mas acho que nunca exerceu medicina e como político foi uma desgraça. O retrato que marca o Agostinho Neto para mim, e marca muito pela negativa, é o 27 de maio que já referi, que é, 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 é um momento em que as decisões são fundamentalmente dele. São fundamentalmente dele e levaram à morte de dezenas de milhares de pessoas. Eu conhecia a Cita Valles pessoalmente, era minha contemporânea, embora de medicina e eu de direito, na Universidade de Lisboa. Estava a saber como é que ela foi morta. Foi, morreu na tortura, foi grávida, foi enforcada, foi fuzilada, foi ditada aos jacarés, como já fizeram noutros sítios em Angola. Acho que tenho o direito, e a família ainda tem mais direito que eu a saber isto.
Foram dezenas de milhares de pessoas que foram mortas nestas circunstâncias. Isso é tudo responsabilidade de Agostinho Neto. Para lhe dar um exemplo da tal verdade que se construiu, o Agostinho Neto era tido, e há ainda em Portugal quem diga, e em Angola há muito quem diga, que ele era um grande poeta. Era um poeta mais que medíocre. O meu contacto com a Anitta fez-se através do meu querido amigo Alcides Sacala, que fez aquela longa marcha com o Dr. Savimbi, praticamente sempre até ao lado dele, e que depois escreveu um livro admirável que se chama Memórias de um Guerrilheiro, que infelizmente está esgotado e devia ser reeditado. E ele conta como é que foi esse período todo. O Alcides Sacala, na altura em que eu tive os primeiros contactos com a UNITA, que foi nos anos 80, 84, 85, apareceu na minha editora, onde eu hoje vivo em Lisboa, a pedir que eu publicasse, como editor, publicasse um livro de poemas do Dr. Jonas Savimbi, que se chama A Terra há de voltar a sorrir um dia. E eu disse, esses poemas não são maus, mas também não são... E ele venceu-me com o argumento de que tinha ido já a 3 editoras portuguesas e todas elas ou tinham 3 ou 4 editoras portuguesas, todas elas ou tinham negócios com Angola ou tinham o sonho de ter negócios com Angola para ganharem dinheiro com aqueles esquemas. E eu disse, olha, pronto, não é preciso já discutir a qualidade da poesia, estou ganho para a ideia de publicar o livro, que é um problema de liberdades fundamentais da minha terra. Os poemas do Dr. Savimbi são melhores que os poemas do Agostinho Neto. E o Agostinho Neto continua a ser dito, foi um grande poeta de Tanas. Aliás, é um homem que morre cirrótico, dado que se embriagava sistematicamente. Não sei se em 77, quando ordenou os massacres do 27 de maio, já sofria dessa pecha, mas os anos finais da sua vida é sabido as circunstâncias em que morreu. Esse é dos tais que não foi morto por Putin, porque já ia muito doente quando lá estava, e não vale a pena sobre isso. Savimbi é um tipo com uma qualidade intelectual fantástica. Tinha uma biblioteca que eu vi várias vezes na Jamba, na sua cubata, no seu jango da Jamba, que era uma casa modesta, embora melhor do que as outras que havia por lá na altura, e, e vi que ele tinha livros e vi que ele lia as coisas que tinha e que lhe tinham sido oferecidas. Eu lembro que eu mandei-lhe, a pedido do Alcides Sacala, 2 ou 3 obras que ele pediu, sobretudo biografias e obras de história, e vi que quando lá fui, depois de lhe ter mandado esses livros através do Alcides Sacala, ele tinha lido os livros. Ele tinha lido. E é um homem que está na mata. Ele seguia as rádios internacionais, a Rádio França Internacional, a Emissora Nacional Portuguesa, a Rádio Nacional de Angola, evidentemente, e a BBC nas emissões em português. Diz-me o Sacala que ele seguiu isso até ao fim, e o Paulo Gato também esteve com ele até à ponta final, etc. Evidentemente, também há ali questões que são tratadas nestas biografias do Dr. Anastácio Rubens Sicap, que foi lançada na semana passada, na sexta-feira, e teve a honra de lá estar. Já tinha tido a honra de escrever há 1 ano e meio um prefácio para a obra, que é uma obra muito interessante, feita por alguém que é mesmo da UNITA, que é o Dr. Anastácio Rubens Sicap, e que teve funções importantes junto ao Dr. Savimbi, nomeadamente nas questões que têm a ver com a saúde. E também fiz um prefácio a convite do Xavier Figueiredo para o livro que vai sair para a semana que vem, que é também uma biografia do Dr. Savimbi, também muitíssimo interessante e muito bem escrita, e tive essa honra. E estive lá no lançamento, que foi no Instituto Camões, em Lisboa. Foi uma coisa muito concorrida e muito animada, e gostei muito porque eu acho que o livro faz essa justiça e não ignora também, era isso que eu ia dizer, alguns aspectos menos bonitos no percurso do Dr. Savimbi, nomeadamente as questões que têm a ver com as mortes do Tito Chingunji, do Wilson dos Santos, dos familiares mais chegados, da chamada morte das bruxas na Jamba e também do general Altino Sapalal Bock. São tudo pessoas que eu conheci pessoalmente e de quem tinha muita estima. O Bock era um homem de uma dedicação ao Savimbi que eu vi absolutamente impecável, e o Tito Chingunji também, e o Wilson dos Santos também, embora tenha conhecido menos bem o Wilson dos Santos. São coisas que ocorreram no quadro de um combate muito sério, em que as ameaças eram muitas e em que o Savimbi sabia muito bem que o objetivo do MPLA era, como aliás conseguiu concretizar,
embora muitos anos depois de ter querido matar o Dr. Savimbi. O objetivo deles era matar o Dr. Savimbi. E estas biografias demonstram mais uma vez uma coisa que eu tenho dito muitas vezes, é que o Dr. Savimbi, com os defeitos que já foram referidos, mas também com as imensas qualidades que o distinguiam pela positiva dos seus adversários políticos, não cabia no quadro da Angola que existe. Ele estava acima daquilo tudo. E a começar por não ser corrompível. Eles tentaram comprá-lo, tentaram negociar um exílio pago a peso de ouro nas mais diversas circunstâncias. E não apenas o MPLA cleptocrático de Angola. Algumas forças internacionais que intervieram ali, que lhe propuseram o exílio, ele nunca aceitou em circunstância nenhuma. Ele manteve-se sempre no interior de Angola. Há outra coisa fantástica que não é referida muitas vezes, que é a UNITA foi o único partido independentista, força política e militar independentista, que foi fundado no interior de Angola. O MPLA não foi fundado no interior de Angola, foi fundado em Brazzaville ou em Leopoldville, ou como é que se chamavam essas cidades, que são hoje a Kinshasa e a Brazzaville, e a FENALA também não. O Savimbi foi o único tipo que esteve líder, que esteve sempre, ou praticamente sempre, com pequenas saídas, na fase depois da guerra contra a presença militar russo-cubana, esteve sempre no interior do território e em circunstâncias muito difíceis para ele. E esteve sempre junto do seu povo e dos seus combatentes, comendo mesmo dos seus combatentes e sem nenhumas mordomias ou nenhumas distinções espaciais. Isto eu vi com os meus próprios olhos. E mantendo-se atento e interessado ao que se passava no cenário internacional. E um homem, eu vi, por exemplo, quando o comissário português para a cooperação, nos anos 90, eu estive no Parlamento Europeu em 94. Um ano só e depois voltei para Lisboa, porque Lisboa era a minha grande, era e é a minha grande paixão e quis assumir o meu mandato e a sucessão do Dr. Sampaio noutras condições e renunciei ao Parlamento Europeu. Mas quando lá estava, aconteceu que o comissário para a cooperação e desenvolvimento era o português, professor João de Deus Pinheiro. E ele convidou o, o o José Eduardo Santos e o Dr. Jonas Savimbi a vir lá. A UNITA tinha perdido, nessa altura, tinha perdido o AM, mas ainda tinha partes consideráveis e tinha possibilidades logísticas ainda de sair em segurança de Angola, etc. E o Dr. Savimbi veio também a esse encontro, onde eles estiveram, José Eduardo Santos e Savimbi, juntos com o João Deus Pinheiro. Eu lembro que eu vi a conferência de imprensa entre os dois. Foi presidida por João Lourenço nas instalações da Comissão Europeia. A diferença de qualidade entre a intervenção de Jonas Savimbi e José Eduardo Santos é uma coisa do dia para a noite. José Eduardo Santos leu um papel em português, respondeu em português, muito toscamente, às perguntas que eram feitas, mesmo quando eram feitas em francês ou em inglês, e fez uma intervenção sofrível. Sofrível, para não ser impiedoso, qualquer que já morreu. E que eu conhecia, apesar de tudo, bastante bem. Tive várias vezes com o doutor, o engenheiro José Eduardo Santos. O Savimbi respondeu em francês às questões que lhe foram feitas em francês e em inglês às questões que lhe foram feitas em inglês. E depois ainda fazia uma pequena síntese em português e falou em português e falou muito melhor do que do seu adversário político e, no fundo, aquele que foi o responsável político pela sua morte no Mochico em 22 de fevereiro de 2002. Olha, eu tenho gosto porque, em lembrar uma coisa que aconteceu pouco antes dessa data, já na ponta final da vida do Dr. Savimbi, eu fui. Havia eleições legislativas em Portugal, tinha havido uma crise política, nós tínhamos perdido as autárquicas, eu tinha perdido Lisboa, tínhamos perdido o Porto, Coimbra, nós, Partido Socialista. E eu fui, a convite de um camarada meu, que era o nosso candidato a deputado pela Europa, pelo Círculo da Europa, fui a Bruxelas e a Paris para uns comícios junto da imigração portuguesa para apelar ao voto no PS, a pedido desse meu camarada, que é o camarada Carlos Luís, felizmente está vivo.
E fui a Bruxelas e fui à casa da família do Alcides Sacala, que eu conhecia bem, tinha sido vizinho dele quando lá tinha estado no Parlamento Europeu, 2 anos antes, e fui visitar a mulher dele e os filhos, e eles estavam todos muito desanimados, porque achavam que eventualmente o Alcides podia ter sido morto. Eu disse: não, o Alcides é importante demais para que, se as forças militares do MPLA o tivessem morto, não tivessem já dado essa notícia, porque era um trunfo para eles, e não foi morto. E quando. Mas fiquei muito triste com aquilo, e enfim, com a angústia deles, que compreendi perfeitamente, e eu próprio estava a dizer aquilo, mas não tinha a certeza que pudesse ser verdade. Esperava que fosse verdade. E quando vou para Paris para o comício, aparece um homem da rádio e da imprensa portuguesa. Também trabalhava para a Rádio França Internacional, é o Daniel Ribeiro. Trabalhava, e não sei se ainda trabalha, para a Rádio França Internacional, para a emissão em português. E ele vai fazer uma entrevista por causa da vida política portuguesa e da eleição lá do deputado português em França, e não Benelux. E depois diz: não queres fazer também uma coisa para a Rádio França Internacional em português e tal, que é muito ouvida em África? Eu disse: eu sei, porque quando estive em Angola, vi pessoas a ouvirem a Rádio França Internacional em português, e então aproveitei aquela oportunidade para fazer o elogio do Dr. Savimbi e dizer: ele merece o nosso respeito, quanto mais não seja pela coragem com que tem resistido e está vivo, apesar do cerco imenso que lhe têm feito e do objetivo que têm de o aniquilar ainda hoje. Isto foi no dia, salvo erro, no dia 17 ou 18 de fevereiro. Ele foi morto a 22. Ok. E fiz um elogio e enviei uma mensagem de saudação ao Paulo Cambagato e ao Alcides Sacala. E o Alcides, nesse livro, das Memórias de um Guerrilheiro, que eu espero que você já tenha lido, se não Uhum. leu, vai ter que o ler, Já, é um já, livro já, já, fantástico. já li. Diz que ele tem uma cronologia que é quase o diário, e diz: neste dia o João Soares fez uma coisa que nos deixou contentes ou comovidos e tal, foi uma referência ao gato e a mim e tal, mas ele não sabia as circunstâncias em que estávamos praticamente a morrer de fome, etc. E eu depois disse: olha, ó Assis, ele não estava na coluna do Dr. Savimbi nessa altura, porque o Dr. Savimbi tinha dito que o deixava para trás, que ele já estava tão depauperado que não tinha condições de sobreviver se tivesse que fazer marchas tão enérgicas como o Savimbi continuou a fazer até ao fim da sua vida. E eu disse: Alcides, achas que o Dr. Savimbi terá ouvido o que eu disse? E ele disse: ele já não tinha rádio de contacto posterior, o Dr. Savimbi, nessa altura, a 22 de fevereiro, quando foi morto, mas tinha ainda rádio que lhe permitia ouvir, tinha a rádio que permitia fazer comunicações internas dentro de Angola, com alguma para posições que estivessem em alguma proximidade dele, e sobretudo tinha um transistor para poder ouvir as emissoras internacionais. E ele disse: olha, de certeza que ele ouviu aquilo 3 dias antes de morrer, porque ele fazia questão, todos os dias tinha uma disciplina imensa, e ouvia as rádios, a francesa, a inglesa e a portuguesa, todos os dias ou todos os fins de tarde, etc. Pronto, olha, Portanto, uma ilustre, coisa. eu não sei se este foi o ponto em que queria chegar, felizmente, naquele dia o Dr. Savimbo ouviu a sua mensagem. Era isto, era a conclusão que queria fazer. Nós estamos com crise de tempo já. Se mais nada houver, vamos mesmo terminar. Pois estamos aqui a ser pressionados porque os programas seguem-se uns atrás de outros. Eu iria. Até não tivemos o tal bónusinho, o Pois, bónusinho todo pois, do Alexandre Frades infelizmente, também. infelizmente não tivemos. Era previsível que tivéssemos, infelizmente não tivemos. João Soares, o nosso convidado da edição de hoje do Frontal, o programa que vai ao ar às quartas-feiras. Uh, Nós temos compromissos que são de ordem comercial, de modo que temos mesmo que terminar. Muito obrigado pela sua disponibilidade de ter Eu é que agradeço. aceito o nosso convite e voltaremos a ter numa próxima ocasião outra oportunidade para certamente partilhar esta e continuar a desenvolver, porque nós já percebemos que há muito conteúdo para explorar e certamente ouvirmos aquilo que tinha para
que não foi possível dizer hoje em relação a todos estes momentos que marcaram os acontecimentos aqui em Angola. Muito obrigado uma vez mais. Há uma mensagem? Obrigado, eu também. Seja breve, naturalmente. Se tiver mais um minutinho. Parabéns à Rádio Despertar por esta iniciativa. Fico muito contente por ter podido dar o meu modesto contributo, que é um contributo de paixão e, sobretudo, o empenhamento que sempre tive, sem ter partido em Angola, sem ter partido fora da minha terra, em conseguir obter para os outros países, e no caso para Angola, com que tenho relações afetivas tão intensas, aquilo que nós quisemos para Portugal quando Portugal viveu numa ditadura de partido único, que é a liberdade, a democracia, a tolerância e a capacidade de diálogo e a alternância política. Isso é que é essencial. E eu tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde, a UNITA, que tem sido um exemplo de democracia praticada até no plano interno, eu assisti aos 2 congressos que sucederam à morte do Dr. Jonas Savimbi, em Luanda, aquele em que foi eleito o presidente Samakuva e depois aquele em que foi reeleito, com um debate político muito sério e com urnas transparentes e com votos contados por gente até independente, como foi o caso de Pinto de Andrade, convidaram muito bem para presidir à Comissão de Fiscalização do Ato Eleitoral Interno. Ora, isto o MPLA nunca teve em circunstância nenhuma, nem que eu saiba nenhum outro partido em Angola. Eventualmente haverá também no pequeno bloco democrático, mas não tem a mesma expressão do ponto de vista da presença nacional. A UNITA pratica a democracia internamente. Muito obrigado, então, ilustre João Soares, nosso convidado político, figura internacional. Foi o nosso convidado à edição de hoje do Frontal, o espaço que vai ao ar às quartas-feiras. Foi um prazer trabalhar para si, nós aqui a partir dos estúdios centrais da Rádio Despertar em Viena. Controle técnico sonoro com responsabilidade do Cláudio Cachanjo e Osvaldo Tomás, controle de emissão, a sonorização pelo Celestino Chivella. Na redação central esteve António Festus. E não se esqueça, a nossa emissão tem a coordenação geral e supervisão do Horácio dos Reis. Eu sou o Alexandre Neto Solomba. Querendo Deus, estaremos juntos numa próxima ocasião. Bye bye. Esta é a Rádio Despertar. Despertar. Rádio.